Então, aqui para dar início ao nosso tapete do pé do vaso, eu tô utilizando a agulha número 13,5, um barbante na numeração 6, no meu caso, tô usando o cru. Inicio colocando o meu barbante na agulha, fazendo um nozinho. E aqui eu vou fazer um total de 30 correntinhas no cordão. Esse cordão não pode ser muito apertado e não tão solto, porque depois eu venho trabalhando a carreira de pontos altos, então você precisa ter um equilíbrio nesses pontos. Se fizer muito solto, ele vai ficar muito frouxo os pontos. Se fizer muito apertado, vai ficar sobrando porque são pontos altos. Então, controla aqui para fazer os pontos. Quando fizer 30, eu retorno. Feito, então, os 30 pontos altos, eu laço e conto 1, 2, 3 na quarta correntinha, faço um ponto alto. Na próxima, ponto alto. E vou trabalhando desta forma, ponto alto para cada correntinha até a última. Então, aqui eu fiz até o último ponto baixo, até a última correntinha, que é a parte do nó. Eu tenho um total de 28 pontos altos desde esse primeiro que eu virei. Fiz até a última correntinha, agora eu laço e nesse mesmo espaço eu faço mais 5 pontos altos que vai formar a curva do meu tapete. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Sobre esses 5 eu faço os meus aumentos depois. Então, eu fiz no mesmo espaço do último, eu fiz 5 e no mesmo espaço ainda eu faço mais um ponto alto que vai fazer parte da minha outra lateral. Então, aqui eu tenho o meu último que faz parte dessa lateral, 5 pontos altos e no mesmo espaço ainda eu faço o primeiro dessa lateral. Então, eu fiz um ponto alto. Agora, eu venho trabalhando, esse que eu fiz, ele fica na direção desse último, dessa lateral. Agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. Se atenta bem para você trabalhar certinho, ó. Esse último, ele fica na direção desse último dessa lateral. Então, eu vou trabalhar a partir desse segundo ponto alto. E vou trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto até chegar no último. Então, aqui eu vim trabalhando os pontos altos até o penúltimo. E aqui no último, olha, ele fica meio escondido. Esse último, você precisa trabalhar sobre ele. Coloco a minha agulha aqui, dou uma leve alongada para não ficar repuxando e faço o ponto alto. Aqui, como é o tapete do pé do vaso, essa parte, por enquanto, ele precisa ficar reto. Então, para ele ficar reto, eu subo apenas 2 correntinhas. Se eu subir 3, ele fica meio que sobrando e ele não vai ficar retinho. 2 correntes e aqui eu retorno trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto por toda essa lateral, ponto alto sobre cada um. Quando chegar aqui na direção onde eu tenho essa curva, eu retorno. Então, aqui eu fiz os pontos altos sobre cada ponto alto. Eu preciso ficar um total de 28, tanto nessa lateral quanto nessa outra lateral, fora esses que eu vou fazer os aumentos. Então, aqui junto com esses 5 que eu fiz os aumentos, eu tenho mais um ponto alto que faz parte da lateral. Então, eu tenho um total de 28 pontos altos. Aqui, que eu fiz todos no mesmo espaço, eu tenho uma sequência de 5 pontos altos. Sobre cada um desses 5, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço. 2 no primeiro, 2 no segundo, e assim, sobre os 5 pontos altos, eu trabalho ponto alto, 2 pontos altos juntos. Então, aqui nessa parte, eu fico um total de 10 pontos altos. Trabalhando até o último, 2 juntos. Aqui eu tenho mais um, né, que é o quinto. Faço 2 pontos altos juntos. Sempre confere se tá certinho, tá? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 vezes eu trabalhei 2 pontos altos juntos. E aqui, que eu tenho no mesmo espaço ainda, eu tenho meu primeiro ponto alto que faz parte da lateral. Então, eu vou trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, que no caso são 28 pontos.
Quando eu chegar aqui no final, sobre esse último eu faço um ponto alto, subo 2 correntinhas, viro o trabalho e vou trabalhando ponto alto sobre cada ponto até chegar nessa parte dos aumentos, aí eu retorno. Então, aqui eu fiz os pontos altos, né? Eu cheguei até no final, fiz as 2 correntinhas, retornei com os pontos altos sobre cada um até chegar onde eu tenho o meu primeiro aumento da carreira anterior, que são os 2 pontos altos juntos. Aqui, na carreira anterior, eu tenho um total de 10 pontos altos nessa parte dos aumentos. Nessa carreira, eu vou ficar um total de 20, porque em cada um que eu tenho meu primeiro aumento, sobre cada um desses pontos, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? Então, ficando um total de 20 pontos altos aqui. Trabalho por toda essa parte até o último. Meu último aumento é aqui, 2 pontos altos no primeiro, 2 pontos altos no segundo. E quando chegar nessa parte da lateral, eu trabalho ponto alto sobre cada ponto alto até o último. Aí eu retorno quando finalizar esse último, porque a próxima carreira vai ser um pouquinho diferente. Finalizando, então, essa carreira de pontos altos, agora eu vou iniciar os blocos de 4 pontos altos. Aqui eu fiz até o último, eu subo 2 correntes normalmente para iniciar a próxima carreira, viro meu trabalho para o outro lado, laço e venho sobre o segundo ponto, ponto alto. No próximo, ponto alto. E no seguinte, ponto alto. Aqui eu fiz um grupo de 4 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer os blocos. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 1, 2 pontos altos no terceiro ponto alto. E faço novamente uma sequência de 4 pontos altos, um sobre cada um de base. Formei o meu segundo grupo de 4 pontos altos. 2 correntes de espaço, pulo 1, 2 no terceiro. Então, eu vou trabalhando desta forma, formando os grupos de 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, pulando 2 de base, até chegar próximo a esses aumentos. Fiz, então, os grupos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, aqui na parte da lateral. E note que o meu último ponto alto desse último grupo fica sobre esse último da lateral. Aqui na sequência eu já tenho esses 2 que eu fiz os meus aumentos. Aqui eu faço 2 correntes e pulo 1, 2 pontos altos, venho sobre o próximo. E nesse próximo, eu vou trabalhar 3 pontos altos no mesmo espaço. Aqui na lateral, eu trabalho sobre cada ponto. E aqui nessa parte dos aumentos, eu trabalho no mesmo espaço. Então, eu fiz o meu primeiro, segundo e terceiro, todos sobre esse ponto. Agora, 2 correntes, pulo 1, 2, no terceiro, eu faço os 3 pontos altos no mesmo espaço novamente. 1, 2 e 3. 2 correntes, pulo 2 e vou trabalhando esta mesma repetição até ficar um total de 6 grupos de 3 pontos altos. 3 no mesmo espaço, 2 correntes, pulo 2, vou no próximo, 3 pontos altos no mesmo espaço, até ficar um total de 6 grupos de 3. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos. Aqui eu já iniciei a parte da lateral e na lateral eu trabalho os blocos de 4 pontos altos. Finalizei então o último, 2 correntes, pulo 1, 2 e no próximo eu inicio os pontos altos. Então, aqui, nota que esse primeiro ponto alto da lateral, ele fica sobre esse primeiro, e aqui são o meu último aumento, é o meu último aumento dessa parte arredondada. Então, aqui eu tenho 1, no próximo 2, no seguinte 3 e no próximo 4. Então, aqui na lateral eu faço um ponto para cada um. 2 correntes de espaço, pulo 2, no terceiro inicio os blocos de 4 pontos altos. Então, da mesma forma que eu fiz desse outro lado, eu preciso ter um total de 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 4 pontos altos quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, aqui eu finalizei
toda essa parte com os blocos de 4 pontos altos e deu certinho até o último. Agora, para iniciar a próxima carreira, notem que aqui o tapete do pé do vaso eu vou virando, né? Uma carreira no avesso, uma carreira no lado direito, eu vou fazendo desta forma. Aqui eu faço 2 correntes para dar altura do ponto alto e mais 2 correntes de espaço, tá? Viro meu trabalho para o outro lado, laço, e agora eu vou trabalhar sobre esse último ponto alto desse bloco de 4 pontos altos. Então, eu fiz as correntinhas, 2 correntes de espaço, e sobre o último eu faço um ponto alto. No espaço, eu trabalho 2 pontos altos, então eu vou intercalando os grupos. Em uma carreira eu faço assim, na próxima eu vou preencher os espaços com pontos altos, então eu vou intercalando. Se você já fez as outras peças, fica mais fácil de entender, mas eu vou explicando certinho. Então, eu fiz 2 pontos altos no espaço. Agora, sobre o primeiro do próximo grupo, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu formei um grupo de 4 pontos altos. 2 correntes de espaço, pulo esses 2 e no último do grupo, ponto alto. Onde eu tenho o espaço das 2 correntinhas da carreira anterior, eu trabalho 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Sobre o primeiro do grupo, ponto alto. E assim eu vou intercalando por toda essa lateral, trabalhando desta forma. Quando chegar sobre esse último grupo, eu retorno. Então, aqui eu vim trabalhando os blocos de 4 pontos altos e aqui ficou com 1, 2, 3, 4 grupos de 4 pontos altos. Nessa primeira carreira ficou com 5, nessa ficou com 4, na próxima com 5, na seguinte com 4. Tá vendo que eu fiz aqui sobre o último grupo, um ponto alto no primeiro, 2 correntes, um ponto alto no segundo, e aqui eu já tenho os grupos de 3 pontos altos que fazem parte do aumento, dessa parte arredondada do meu trabalho. Nesse grupo que eu tenho antes dos 3 pontos altos, eu não trabalho pontos dentro dele. Eu fiz aqui, então, sobre o último do grupo, desse grupo de 4 pontos altos, fiz um ponto alto. E aqui eu faço 2 correntes. Em todas as carreiras vai ficar essa abertura. Eu não trabalho antes e nem depois, quando finalizo nesse espaço. Faço 2 correntinhas e aqui no primeiro dos 3 eu faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto, e aqui do início a parte dos aumentos. No último, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, nessa carreira, eu fico com 4 pontos altos. Aqui 3 e aqui 4. 2 correntinhas de espaço. Venho para o próximo grupo, que são os 3 pontos altos. No primeiro, eu trabalho 1. No segundo, 2. E no terceiro, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço, totalizando 4 pontos altos. 2 correntes, inicio novamente, ponto sobre ponto, no último 2 juntos. 2 correntes, por todos os grupos eu faço essa mesma repetição até esse último. Então, aqui eu fui fazendo a parte dos grupos com os aumentos sempre no último ponto. Cheguei até esse sexto, né, que é o meu último grupo. Aqui eu faço 2 correntinhas e já dou início à parte da lateral, da mesma forma que eu fiz desse outro lado. Quando eu finalizo, eu faço sempre as 2 correntinhas e faço um ponto alto no primeiro. Então, como eu tô intercalando aqui na parte da lateral, onde eu tenho ponto alto, eu faço um quadradinho sobre ele. Onde eu tenho o espaço, eu vou preencher com os pontos altos. Então, aqui eu fiz ponto alto, faço 2 correntes, pulo esses 2 e venho no último do grupo e faço um ponto alto. Dentro do espaço das correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos e no primeiro do próximo grupo, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz 4 pontos altos. Faço 2 correntes e dou sequência, pulo esses 2, venho sobre o último do próximo grupo, ponto alto, formando um espaço aberto. Aqui onde eu tenho essas 2 correntinhas, eu trabalho 2 e vou trabalhando esta mesma repetição até chegar no último grupo. Então, ele vai ficando dessa forma, ó, que nessa carreira eu tenho 2 abertos
desse lado também. Vou fazendo até o último, aí eu retorno. Então, aqui eu fiz sobre o último grupo os 4 pontos altos, né? Um ponto alto do último grupo, 2 pontos altos no espaço e um ponto alto nesse próximo. Aqui eu finalizo com 2 correntes, pulo esses 2 e venho no último e faço um ponto alto para finalizar essa carreira. Novamente, eu vou retornar fazendo os pontos. Faço 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, viro meu trabalho e vou intercalando. Então, aqui onde eu tenho o espaço, eu trabalho 2 pontos altos dentro dele. Onde eu tenho os 4 pontos altos, um no primeiro, formando um bloco de 4 pontos altos novamente. 2 correntes, pulo os 2, venho no último, ponto alto. No espaço, 2 pontos altos e vou trabalhando desta mesma forma e um aqui no primeiro do próximo grupo. Desta mesma repetição, 2 correntes, pulo 2, ponto alto no espaço 2, ponto alto no primeiro, até chegar sobre esse último grupo de 4 e eu retorno. Trabalhei, então, até o último grupo, sobre o último grupo de 4 pontos altos, né? Ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no último. E aqui eu vou dar sequência e vou preencher esse grupo. Nota que na carreira anterior eu tenho 2 quadradinhos, nessa carreira eu vou ficar com apenas um antes dos aumentos. Eu vou preencher com 2 pontos altos no mesmo espaço. E aqui, sobre esse, eu faço um ponto alto. Dessa forma. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 4 pontos altos. Aqui eu faço 2 correntes sempre antes e no final da parte dos aumentos, eu sempre faço 2 correntes e deixo esse espaço em aberto. Aqui eu já dou início à parte dos aumentos. Então, eu laço. Como eu gosto de fazer dessa forma. Aqui nessa parte do tapete, do pé do vaso, a carreira de ida e volta. Uma carreira eu faço do avesso, outra carreira eu faço do lado direito. Aqui eu vou seguir a sequência dos aumentos. Na carreira anterior, eu trabalhei ponto alto sobre cada ponto alto e no último eu fiz 2 juntos. Nessa carreira, os aumentos estão aqui no início, né? Como eu virei a peça, e eu vou seguir fazendo os aumentos sempre onde tiver a direção do aumento da carreira anterior. Então, aqui eu tenho no início, então eu já inicio com 2 pontos altos, para o trabalho não ficar torto, tá? Inicio com 2 pontos altos e sigo trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto até o último. Na outra carreira, como ele vai ficar desse lado, eu faço ponto alto e no último eu faço os aumentos, para ficar sempre aumento sobre aumento. Aqui eu faço ponto alto sobre cada ponto alto, como iniciei com aumento, faço 2 correntes e aqui eu tenho esses pontos altos, inicio com 2 no primeiro ponto alto, 1 sobre cada um, 2 correntes, eu vou fazendo essa mesma repetição até chegar aqui no final e note que eu tenho 2 quadradinhos em aberto aqui da carreira anterior. Esse primeiro, então, eu faço ponto alto sobre o último, 2 correntes, pulo esse espaço e venho para o ponto alto e vou preencher. Eu vou intercalar da mesma forma que eu fiz esse outro lado. Então, aqui eu faço um ponto alto aqui, 2 pontos altos no espaço, um ponto alto sobre o primeiro do próximo grupo. 2 correntes, pulo 2 no último ponto alto e vou fazendo da mesma forma quando estiver aqui no final, eu retorno. Chegando aqui no final dessa carreira, ficou dessa forma a parte dos aumentos, aqui a parte da lateral. E aqui vai ser repetição. Então, eu tenho, sem contar essa carreira de pontos altos fechados, eu tenho 1, 2, 3 carreiras de blocos. E aqui nessa parte eu venho fazendo a parte dos aumentos, vai ser repetição. Eu vou precisar de 8 carreiras, então, contando, né, somente essas de blocos.
Então, tenho 1, 2, 3, eu vou precisar ficar com 8 carreiras de blocos. E aqui vai ser a mesma repetição também, sempre se atentando, conforme eu falei anteriormente, você vai trabalhar aumento sobre aumento. Então, eu tô com os aumentos desse lado, eu faço nesse primeiro. Aí, eu tô com os aumentos desse outro lado aqui no final, então, eu vou fazer no final, tá bom? Então, se atentando para que não fique torta essa parte aqui, não fique torto essa parte. Se você trabalhar dessa forma, vai ficar mais retinho. Como eu trabalho uma carreira do lado direito, outra carreira do lado avesso, então tem que se atentar nisso, tá bom? Então, aqui na parte da lateral vai ser repetição. Quando eu tenho o bloco, eu vou intercalando. Quando eu tenho o bloco, eu subo as correntinhas. Aqui, então, no caso, eu tenho... Inicio com o bloco, eu faço 2 correntes de ponto alto, 2 correntes de espaço. No último ponto alto. Nessa parte, no espaço, 2 pontos altos. No primeiro do próximo bloco, um ponto alto. 2 correntes, no último ponto alto. E vou trabalhando desta forma. E vou intercalando. Cada carreira vai ser de uma forma. E aqui na parte dos aumentos, sempre eu vou ter um ponto alto a mais. Quando eu fizer a minha 8ª volta de blocos, e aqui na parte dos aumentos também, eu retorno para a gente dar continuação. Então, aqui eu finalizei as carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 8 vezes eu fiz os blocos. Aqui na parte dos aumentos eu fiquei um total de 10 pontos altos. Importante que você confira certinho, sempre separados por 2 correntes. Passa a mão para os pontos e ficando alinhados. Nessa parte onde eu finalizo, inicio a parte dos blocos também. Vai passando a mão para deixar ele bem assentado. Aqui eu vou dar início à parte do encaixe do pé do vaso. Então, eu faço as correntinhas e volto trabalhando com pontos altos. Aqui eu vou fazer um total de 40 correntinhas. Faço um total de 40, não tão apertado, não solta demais, porque depois eu volto trabalhando os pontos altos. E esse primeiro cordão eu faço 40 correntinhas, alongo, corto e faço um nozinho na ponta. Finalizei então as 40 correntinhas, cortei, deixei uma ponta aqui, fiz um nozinho, agora eu vou iniciar desse outro lado. Aqui, como eu não inicio com o nozinho, eu deixo uma ponta para depois fazer o arremate. Aqui eu tenho essas correntinhas, eu conto uma aqui na segunda, eu coloco a minha agulha, puxo aqui, faço um ponto baixíssimo para prender ele e vou fazer 42 correntinhas, porque aqui eu vou retornar com os pontos altos. Desse lado eu fiz apenas 40 e aqui eu faço 42 correntinhas. Deixo bem firme, conto como um ponto baixíssimo aqui e faço 42 correntes. Feito as 42 correntinhas, aqui eu deixo bem certinho para não ficar torcido os pontos. Bem certinho. E agora, eu laço e conto 1, 2, 3, na 4ª correntinha, eu faço um ponto alto. E venho trabalhando ponto alto sobre cada correntinha. Com essa, aqui eu tenho 3, né? Quando eu viro, eu formo meu primeiro ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3. Eu preciso ficar um total de 40 pontos altos nessa parte. Quando eu chegar aqui na última correntinha, eu retorno. Fiz aqui, então, um total de 40 pontos altos até a minha última correntinha. E esse aqui, depois, eu vou arrematar aqui do lado de trás. E aqui eu vou seguir toda essa carreira, vai ser com pontos altos. Então, eu fiz um ponto alto aqui na última correntinha. E agora, sobre esse ponto alto, eu trabalho um ponto alto. No espaço, eu faço 2 pontos altos. E aqui, sobre o grupo de 4 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um. Então, aqui na lateral, vai ser essa repetição, ponto alto sobre ponto alto, no espaço, 2 pontos altos, por toda essa parte. Toda essa parte aqui, onde eu tenho os espaços 2 pontos altos, no ponto alto, um ponto alto sobre ele, no espaço 2, e aqui onde eu tenho os aumentos, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada um e aumento sobre aumento. Nessa parte dos blocos, onde eu tenho os aumentos, eu vou continuar fazendo aumentos nessa carreira. Então, eu tenho aqui dos
os 2 pontos altos juntos no mesmo espaço, no último eu faço 2 juntos. Aqui onde eu tenho as correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos dentro desse espaço das correntinhas. Inicio ponto alto sobre cada um, no último, 2 juntos. No espaço, 2 pontos altos juntos, ponto alto sobre cada um. Chegando aqui nessa outra lateral, mesma repetição que eu fiz desse lado. 2 no espaço, um ponto alto sobre ponto alto, 2 no espaço, um ponto alto sobre cada um dos 4 por toda essa volta. Chegando aqui, eu faço 4 pontos altos, né? Um sobre cada um. No espaço, 2 ponto alto sobre ponto alto, e aqui nesse cordão eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada correntinha, totalizando 40 pontos altos. Aí, como a próxima carreira vai ser de outra cor, eu vou fazer a próxima carreira com a outra cor. Então, eu chego aqui no final, 40 pontos altos, confere se tá certinho 40, alongo, corto, arremato, aí eu volto com a outra cor para dar sequência. Então, aqui eu vou trabalhar com a cor, no meu caso, a cor malva, numeração 6 também, e eu vou fazer uma carreira de ponto puff. Mas uma dica muito importante, na minha tensão de ponto, que não é aquele ponto tão apertado, mas não é aquele ponto muito solto também, ele fica mais fechadinho. Se eu utilizar para fazer a carreira de ponto puff a agulha número 3,5, quando eu chegar nessa parte onde eu tenho os aumentos, nessa parte arredondada, ele vai ficar repuxando todo o meu tapete. Então, se você tem o ponto mais solto, você pode continuar com a mesma agulha, mas mesmo assim você vai precisar soltar mais ainda os pontos. No meu caso, se você tem um ponto um pouquinho mais firme, eu vou estar utilizando uma agulha número 4. Então, aqui eu tenho essas agulhas aqui 4 que eu quase não uso, mas eu gosto de usar para fazer essa parte onde eu preciso que os pontos fiquem mais soltos. Então, eu vou iniciar com a agulha número 4 para fazer toda a carreira de puff e mesmo assim eu solto um pouquinho mais para ele não ficar repuxando. Então, aqui eu inicio deixando esse pedaço. Como eu não inicio com o nozinho, eu venho aqui sobre esse primeiro ponto, coloco a minha agulha e deixo uma ponta para depois arrematar. Puxo aqui, seguro e faço um ponto baixíssimo, depois eu arremato essa ponta. Dou uma leve alongada nesse ponto, porque eu vou trabalhar pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Esse primeiro ponto puff vai ser um pouquinho diferente do restante da carreira. Então, eu laço nesse mesmo espaço, eu coloco a minha agulha aqui, dou uma laçada e reservo. E quando eu laço, eu já alongo para facilitar na hora de passar por dentro dos pontos. Laço novamente no mesmo espaço, coloco a minha agulha, laço, puxo e alongo. Mais uma vez, laço no mesmo espaço. Esse aqui vai ficar um pouquinho mais apertado mesmo, mas no restante vai facilitar, porque eu vou colocar todos aqui junto com o ponto baixo. Alongo. Agora, eu pulo um ponto alto, eu venho no seguinte, coloco a minha agulha nesse espaço, puxo uma laçada e alongo. Agora, eu vou precisar passar a minha agulha por dentro de todas essas alcinhas que tá na minha agulha. Então, eu laço e passo aqui por dentro. Por isso que é muito importante que você faça bem solto esses pontos para facilitar na hora de passar a agulha por dentro das laçadas. 1, 2 correntes. Agora, eu vou trabalhar nesse espaço aqui. Não vou trabalhar sobre esses pontos altos em cru. Notem que quando eu fiz esse ponto baixo, eu dei uma leve alongada, porque agora eu vou trabalhar nesse espaço aqui, ó. De lado, nesse espaço entre o ponto puff e o ponto baixo. Vou colocar minha agulha de lado aqui. Agora, então, eu laço, venho aqui nesse espaço, coloco a agulha, laço e puxo e alongo. Laço novamente no mesmo espaço, puxo uma laçada e alongo. Laço, então, faço a mesma repetição. Só alongo dessa forma.
Agora, eu pulo um ponto alto, venho para o seguinte, coloco a minha agulha, puxo uma laçada, dou uma leve alongada. Agora, eu vou passar minha agulha por dentro de todas essas alcinhas que tá na agulha. Laço e passo. Vou passando dessa forma, 2 correntes. Note que eu trabalho com a minha mão bem leve para não ficar apertado demais e não ficar repuxando, não ficar difícil de passar por dentro dos pontos. Eu trabalho bem leve. Fazer mais uma vez aqui. Fiz as 2 correntes, agora eu laço e de lado nesse espaço onde eu tenho esse ponto baixo, eu lacei, coloco a agulha, laço novamente, alongo. Laço, coloco a agulha, laço novamente, alongo. Então, eu faço a repetição por 3 vezes. Agora, eu pulo um ponto alto, venho para o seguinte, coloco a minha agulha sem laçar. Agora, eu laço, alongo e laço novamente, passo aqui por dentro desses pontos. 2 correntes e vou trabalhar os 3 pontos aqui nesse espaço, tá bom? Essa vai ser a repetição por toda a minha carreira. Eu não faço aumentos, por isso que é importante deixar mais solto possível aqui, tanto na lateral quanto nessa parte arredondada. Você vai passando a mão, você precisa soltar mais um pouquinho os pontos, você vai soltando, porque não pode ficar a peça desse jeito. Se ficar assim nas próximas carreiras, não vai arrumar. Se você achar que tá ficando muito repuxado, ao invés de colocar 2 correntinhas, aqui você pode colocar 3 correntinhas. Finalizando, então, toda essa carreira, voltando aqui para mostrar como ficou essa parte do encaixe do pé do vaso, né, que faz parte da lateral. E aqui eu tenho essa parte onde eu trabalhei sobre essas carreiras que eu vinha fazendo a parte dos aumentos na cor cru. E ficou assim, eu passei a mão, ele já ficou assentado, ele não tá repuxando, não tá embabadado. Pode ver que, ó, se eu passo a mão já fica certinho. Precisa ficar dessa forma, porque as outras carreiras não vai consertar se aqui estiver repuxando, tá bom? Se estiver mais soltinho, não tem problema. Agora, aqui na parte lateral também, finalizei. Agora, eu vou fazer uma contagem de pontos e fazer uma marcação. É muito importante essas marcações. No tapete da pia, eu fiz 4 marcações. Aqui serão 2, porque eu tenho apenas um canto arredondado. Aqui, eu vou contar desde esse primeiro grupo de ponto puff, 1, 2, chegando aqui nessa parte próxima aos aumentos, você vai contar 34 grupos, tanto desse lado quanto desse outro lado. Você vai contar um total de 34 grupos e depois do 34, nesse espaço das correntinhas, eu vou fazer uma marcação, tanto desse lado quanto desse outro lado. Depois do 34, eu faço a marcação para dar certo as próximas carreiras. Vou iniciar colocando aqui, eu tenho o meu barbante e eu não inicio com o nozinho. Então, eu pego aqui sobre esse ponto puff, coloco a minha agulha nessas 2 alcinhas, deixo uma ponta para depois fazer o arremate, puxo aqui, faço um ponto baixíssimo e faço 1, 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, laço e dentro desse espaço onde eu tenho essas 2 correntinhas que eu fiz na carreira anterior, eu laço e trabalho 2 pontos altos dentro desse espaço. Aqui eu inicio com as 2 correntinhas, porque é o canto, é a parte reta do meu trabalho. Laço, venho para o próximo espaço das correntinhas, 2 pontos altos, e essa vai ser a minha sequência por toda essa lateral. Em todos os espaços que eu tiver as 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Vou fazendo desta mesma forma até chegar nessa parte onde eu tenho a marcação, aí eu retorno. Então, aqui eu vim trabalhando os pontos altos, iniciei com um ponto alto sobre esse do início, e 2 em cada espaço das 2 correntes por toda essa lateral. E aqui eu tô chegando onde eu tenho a minha marcação. 2, agora eu tiro essa marcação. Então, aqui no mesmo espaço que eu fiz a marcação, eu coloco 2 pontos altos
juntos. A partir desse onde eu tinha feito a marcação, eu vou iniciar intercalando 3 pontos altos juntos, 2, 3, 2, porque aqui se eu fizer apenas com 2, ele vai ficar repuxando. Se eu fizer com 3 em todos os espaços, ele vai ficar sobrando pontos. Então, eu resolvi intercalar dessa forma. A partir desse, onde eu tinha marcação, no espaço eu trabalho 1, 2 e 3 pontos altos, dessa forma. No seguinte, eu faço 2 pontos altos no espaço. E assim eu vou trabalhando por toda essa parte até chegar nessa marcação desse outro lado, sempre no espaço 3, no próximo 2, 3, 2 e assim por diante. Então, aqui eu vim trabalhando a sequência, né, dos pontos, intercalando 3, 2, 3 e 2, e eu fiquei um total de 20, por 20 vezes eu trabalhei os grupos de 3, intercalado pelos grupos de 2, por 20 vezes aqui. É um pouquinho diferente do outro tapete, por ser o tapete do pé do vaso. Aqui é o meu último, o 20º grupo de 3 pontos altos. Aqui eu tenho a minha marcação, e a partir dessa marcação eu trabalho 2 pontos altos em cada espaço, tá? Antes da marcação 3, e a partir eu faço 2 pontos altos até o final dessa parte. 2 pontos altos, quando chegar aqui no final eu retorno. Então, aqui eu vim trabalhando os 2 pontos altos, chegando aqui no último espaço, eu fiz 2 pontos altos, laço, e bem no cantinho desse último grupo de ponto puff, eu faço um ponto alto, alongo, corto, arremato, porque a próxima carreira eu vou voltar trabalhando com essa cor, que no meu caso é a cor malva. Então, aqui já finalizei, já fiz o arremate lá do outro lado e volto aqui do lado direito sempre, tá? Algumas carreiras vão exigir que você faça do lado direito. Aqui, como eu vou iniciar com a nova cor, aí eu faço do lado direito. Vou iniciar deixando uma ponta, como não inicio com o nozinho. Aqui sobre esse primeiro ponto alto, eu coloco a minha agulha e puxo. Faço um ponto baixíssimo. E aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas e pulo 1, 2 no terceiro ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, 1, 2 no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 2, no próximo, um ponto baixo. Aqui eu fiquei um total de 3 argolas de 3 correntes. Aqui na parte do tapete do pé do vaso vai ser um pouquinho diferente do outro tapete, por conta que ele tem apenas uma parte arredondada. Se eu fizer da mesma forma que eu fiz, pulando os pontos do tapete da pia, ele vai ficar sobrando pontos por ser um pouquinho diferente. Aí você vai seguir certinho conforme eu vou fazer aqui. Fiz 3 argolas de 3, agora eu laço e pulo 1, 2 pontos altos e faço um ponto alto no próximo, dessa forma. 1, 2, 3, 4 correntes, laço, e no mesmo espaço eu faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz o meu Vzinho, eu pulei 2. Agora, pulo 1, 2 pontos, no terceiro faço um ponto baixo para prender. Agora, eu vou repetir as 3 argolas de 3 correntes. 1, 2, 3... Pulo 1, 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 1, 2 no terceiro ponto baixo. E assim eu vou trabalhando até ficar um total de 3 argolas de 3 correntes. Dessa forma. Agora, eu laço e pulo 1, 2 no terceiro, faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes, laço e venho no mesmo espaço, fazendo um ponto alto. Então, aqui eu fiz o meu próximo Vzinho. E vou trabalhando desta forma, pulo 1, 2 no terceiro ponto baixo, volto fazendo as 3 argolas de 3 correntes, até chegar na direção onde eu tenho essa parte dos aumentos. Quando estiver aqui nessa direção, eu retorno. Fiz, então, aqui toda essa parte da lateral.
eu tenho as argolas de 3 correntes e eu vou fazer a contagem desses vizinhos, que são essas argolas maiores, que eu fiz o ponto alto, 4 correntes e ponto alto. Então, eu iniciei com as 3, que eu tenho 1, 2, 3, 4 vizinhos intercalados pelos grupos de 3 correntinhas, tá? Aqui eu já tô próximo dessa parte dos aumentos, eu fiz as 3 correntinhas. E aqui no meu caso, eu vou seguir com a mesma repetição, pulando 2 antes e depois desses vizinhos, tá? Se você achar que tá ficando repuxado, em alguns você pode pular 1, só que vai dar a contagem um pouquinho diferente da minha, mas aí você vai precisar fazer ajustes. No meu caso, eu continuo com a mesma repetição, tanto nessa parte arredondada, quanto aqui desse lado. Quando estiver chegando aqui no final, eu retorno. Então, aqui chegando no final, vou dar algumas dicas, mas antes eu quero mostrar como ficou essa parte, não tá repuxando. Se você achar que tá ficando meio repuxado, deixa os pontos um pouquinho mais solto, pra não precisar fazer modificações, tá? Vou fazer a contagem aqui, então. Então, sempre eu inicio com as 3 argolas de 3 correntinhas e entre um vizinho e outro tem as 3 argolas de correntinhas. Eu tenho 1, 2, 3, 4 aqui na parte lateral. Finalizo com essas 3 argolas de correntinhas. Aqui onde eu inicio essa parte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho um total de 7 vizinhos aqui nessa parte. Esse é o primeiro e esse na direção aqui é o último. Aqui, na parte da lateral, eu preciso ter a mesma quantidade de onde eu iniciei. Então, aqui é o meu último da parte dos aumentos. E aqui na lateral eu tenho 1, 2, 3 e 4. Deu certinho. Então, a lateral ficou dessa forma com 4. E aqui na parte arredondada ficou com 7 grupos. Para finalizar, então, eu tenho o meu último vizinho e eu preciso de 3 argolas de 3 correntes para finalizar. Aqui eu fiz a primeira, a segunda, a terceira, né? 3 correntinhas. E aqui, se eu pular 1, 2, vou vir aqui no terceiro, vai me restar um ponto alto. Eu poderia colocar a minha agulha aqui nesse último, mas eu vou desmanchar essa segunda argola dessas 3 para que lá no final ele não fique repuxando. Então, fiz a minha primeira depois do vizinho. Aqui eu tenho o vizinho, fiz a minha primeira argola. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntes e pulo 1, 2, 3 no quarto. Eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 1, 2 e no terceiro eu vou prender com um ponto baixo e deu certinho aqui. Então, eu fiz apenas esse ajuste que fica bem discreto. Se eu fizer aqui no final, ele vai ficar repuxando, então eu fiz aqui na segunda argola e eu vou dar início à próxima carreira, tá bom? Faz essa contagem, tá tudo certinho, para o tapete não ficar torto. Para iniciar a próxima carreira, eu subo 1, 2 correntinhas, viro meu trabalho para o outro lado. Fiz as 2 e faço mais 1, 2, 3 correntinhas, que equivalem a uma argola. E essas 2 correntes que eu fiz, e essas 2 correntes eu vou deixar a altura de um ponto alto para ficar reto essa parte. Então, eu fiz aqui no total de 5. Venho dentro dessa primeira argola e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, dentro da próxima argola, um ponto baixo. 1, 2, 3, próxima argola, um ponto baixo. Então, aqui, quando eu inicio e finalizo, vai ser um pouquinho diferente do que eu vou trabalhar aqui na parte central. Então, aqui fica uma argola um pouquinho maior e as 2. Agora, eu laço. E dentro desse vizinho, eu vou trabalhar um total de 9 pontos altos. Então, laço, entro direto aqui e vou trabalhando os pontos altos, um total de 9. Finalizei aqui, então, os 9 pontos altos e agora, sem correntinha, eu venho para essa primeira argola e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, venho para dentro da próxima argola, ponto baixo. 1, 2, 3, próxima argola, ponto baixo.
e aqui eu tenho o meu Vzinho. Então, a partir desse grupo de 9 pontos altos, eu sempre vou ter 2 argolas de 3 correntes. Então, eu fiz o ponto baixo, laço, venho direto para dentro desse V e trabalho os 9 pontos altos. Essa vai ser a repetição por toda a volta. 9 pontos altos, aí eu venho aqui e faço um ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, inicio 9. Aqui na lateral eu faço dessa forma, e aqui, se você achar que tá repuxando essas argolinhas entre um grupo e outro, vai permanecer 9 pontos altos. Você pode colocar 4 correntinhas. No meu caso, eu vou colocar 3, mas se você achar que tá meio que repuxando, pode colocar 4 correntes ou deixa um pouquinho mais solto correntinhas para ele não ficar repuxando, tá bom? Faço por toda a volta quando estiver finalizando o retorno. Então, finalizando aqui, fiz o meu último grupo de 9 pontos altos, ponto baixo na primeira argola, 3 correntes, ponto baixo na segunda argola, e aqui no final um pouquinho diferente. Ao invés de fazer 3 correntes, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, as 3 correntinhas, e mais 2 para dar a altura do ponto alto, e eu pego aqui no pezinho de onde eu iniciei e faço um ponto baixíssimo, tá? Fica dessa forma que eu vou contar como essas duas últimas com o meu ponto alto. Agora, eu viro pro outro lado e vou trabalhar mais uma carreira com essa cor. Essa é a nossa penúltima carreira. Eu subo 1, 2 correntes para ficar reta essa parte. E mais 1, 2, 3 correntinhas para trabalhar aqui dentro desse espaço. Aqui no início eu faço um pouquinho mais para que ele fique mais alto e fique reto essa parte, senão ele vai ficar repuxando. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes, venho para a próxima argola, ponto baixo. Ficou dessa forma. Agora, eu vou trabalhar ponto alto para cada ponto, pegando somente a alcinha de trás. Então, aqui eu laço, aqui eu tenho meu primeiro ponto desses 9, ao invés de colocar minha agulha nas 2 alcinhas, eu coloco apenas na alcinha de trás, tá vendo que sobre cada ponto eu tenho 2? Essa que tá pro meu lado e essa lá pra trás. Eu laço e pego apenas a alcinha de trás para ele formar um relevo. Faço um ponto alto, uma corrente de espaço, laço, venho para o segundo ponto, pegando a alcinha de trás, ponto alto, uma corrente. E assim eu vou trabalhando sobre cada ponto, eu pego somente a alcinha de trás e faço um ponto alto, sempre separado por uma correntinha, até o último aí eu retorno. Então, fica dessa forma o nosso grupo de pontos altos separados pela correntinha. Ele forma esse relevo quando eu pego por trás somente a alcinha de trás. Nota que eu tenho 2 argolas entre um grupo e outro de pontos altos. Eu venho aqui sem correntinha, direto nessa primeira argola e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, próxima argola, ponto baixo. Fica dessa forma. Laço e inicio os pontos altos. Então, venho aqui sobre o primeiro, faço um ponto alto. Agora, eu entre um ponto alto e outro, faço uma correntinha de espaço. Venho para o segundo, ponto alto, uma correntinha. O terceiro, ponto alto, uma correntinha. Eu vou trabalhando desta forma sobre cada ponto alto. Um ponto alto separado pela correntinha, sempre pegando a alcinha de trás para formar esse relevo. Aqui, chegando nessa parte das argolas, sem corrente de espaço, faço ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, inicio os pontos altos novamente. Eu faço essa mesma repetição por toda a volta, lembrando que aqui, na lateral, eu trabalho 3 correntinhas, e se você fez 4 correntes nessa parte arredondada por ficar repuxando, você pode continuar com 4 correntinhas também, aqui onde eu vou fazer a argola, tá bom? Eu faço por toda a volta, quando eu chegar aqui no final, eu faço ponto alto sobre cada ponto alto, nesses 9, venho aqui, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo na próxima argola. Aqui eu finalizo com 5 correntinhas, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Então, aqui eu faço ponto baixo, 3 correntes, próxima argola, ponto baixo.
para finalizar 5 correntes e finalizo aqui na segunda correntinha. Conto 1, 2, finalizo com um ponto baixíssimo nessa segunda correntinha. Corto, arremato e a minha próxima carreira, que vai ser o bico de acabamento, vou fazer em cru. Eu finalizei toda essa carreira e ficou certinho, tanto na parte da lateral, não ficou repuxando, não ficou embabadado. Nessa parte também, já passei a mão e tá certinho, tá? E lá no final eu fiz o arremate conforme eu expliquei. E agora, aqui, eu vou fazer a última carreira, que vai ser o bico de acabamento. No meu caso, eu vou utilizar o cru. E eu vou iniciar aqui nessa parte, que agora eu vou fazer todo o acabamento aqui do lado de dentro do encaixe do pé do vaso. Mas para iniciar, eu vou iniciar aqui nessa parte, antes de ir para essa parte dos blocos. Então, eu inicio aqui nesse canto. Vou virar aqui para facilitar. E, como de costume, eu inicio apenas com um pedaço de fio, com a agulha desse lado, colocando no meio. E não inicio com o nozinho na agulha. Aqui eu tenho um ponto alto, bem no cantinho, eu vou prender. Coloco a minha agulha, puxo o fio. E faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e no mesmo espaço eu faço mais um ponto baixo. Dessa forma. Nesse mesmo ponto, eu faço um ponto baixo de lado, que eu vou trabalhar agora de lado. Aqui onde eu tenho esse ponto puff, nesse ponto eu vou colocar a minha agulha, eu preciso colocar 2 pontos altos de lado sobre ele. Nesse ponto alto, a mesma repetição. Eu entro aqui no espaço para conseguir fazer o ponto baixo. Aqui eu tenho essas argolas de correntinhas. No pezinho onde eu prendi esse ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui onde eu tenho essa argola, eu trabalho um ponto baixo também. E por 2 vezes eu faço um ponto baixo dentro desse espaço da última argola. 1, 2 pontos baixos, faço 1, 2 correntinhas e no mesmo espaço um ponto baixo, para formar um canto nessa parte aqui, tá? Agora, virando aqui de lado, vou trabalhar nessa parte. Entro com minha agulha nesse mesmo espaço e faço 1, 2, 3 correntes, vou iniciar o picô. Desço aqui onde eu iniciei com a primeira correntinha, pego essas 2 alças, ponto baixo. Venho para a próxima argola, faço um ponto baixo, 1, 2, 3, volto aqui, pegando as 2 alcinhas, ponto baixo. E agora, para não ficar repuxado, esse final e início vai ser um pouquinho diferente do que eu vou trabalhar entre um grupo e outro. Para não ficar repuxado, eu vou colocar mais um ponto baixo nesse espaço. Então, ficou dessa forma esse início. Agora, eu inicio a parte onde eu vou trabalhar entre um ponto alto e outro. Eu tenho esse ponto alto e eu tenho a correntinha de espaço que eu fiz na carreira anterior. Coloco a minha agulha nessa correntinha, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, volto aqui onde eu iniciei a primeira correntinha, pego as 2 alcinhas, ponto baixo. Venho para o próximo espaço entre um ponto alto e outro, ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, volto, ponto baixo, e vou trabalhando o ponto picô até chegar nesse último espaço, aí eu retorno. Finalizei, então, todos os pontos picôs até o último espaço, e aqui eu tenho essa argola de 3 correntes, dentro dela eu faço um ponto baixo. Se você achar que tá ficando meio que embabadado, aqui você pode colocar um ponto baixíssimo, tá? Aí você pode fazer um teste, eu já vou colocar um ponto baixíssimo, aqui na lateral tem tendência de ficar meio que embabadado. Então, eu coloco um ponto baixíssimo aqui e venho pra dentro do primeiro espaço, que é essa correntinha entre o primeiro e o segundo ponto alto. Faço um ponto baixo, 1, 2, 3, inicio a parte do picô, tá? Então, eu faço por toda essa parte, esta mesma repetição. Faço o picô, venho para o próximo espaço, ponto baixo, 3 correntes, e vou trabalhando desta forma. Aqui, então, você vê se precisa colocar um ponto baixíssimo ou um ponto baixo.
por toda essa lateral, mesma repetição. Aqui nessa parte também, aí você sempre vai se atentar, você precisa colocar ponto baixo, ponto baixíssimo. Ah, ficou repuxado, coloca uma correntinha antes e depois o ponto baixo. Então, é importante você ir fazendo e ir se atentando como tá ficando. Quando estiver chegando aqui no final, antes de finalizar o retorno. Finalizando, então, toda a parte do bico de acabamento ficou dessa forma, ficou bem legal, não ficou repuxando, não ficou embabadado. E aqui no final um pouquinho diferente. Então, eu fiz os pontos picôs aqui no final. E aqui nessa primeira argola, eu faço um ponto baixo, no mesmo espaço, um ponto baixo, 1, 2, 3, desço aqui e faço um ponto baixo, formando o picô, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Na próxima argola, eu faço um ponto baixo e um picô. 1, 2, 3, no mesmo espaço, um ponto baixo. Venho no mesmo espaço, faço um ponto baixo, 2 correntes. E venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo para formar o canto. Agora, eu desço trabalhando pontos baixos. Aqui, onde eu tenho esse ponto alto, eu trabalho 2 pontos baixos no espaço. Aqui onde eu prendi, eu vou trabalhar um ponto baixo também. De lado, nesse ponto alto, eu faço 2 pontos baixos. Onde eu tenho ponto puff, eu vou trabalhar 2 pontos baixos de lado aqui também. Então, aqui eu desço, tá fazendo esse acabamento pra ficar bem legal a peça. E aqui, nesse último ponto, eu faço 2 pontos baixos de lado. 1 e 2. E fica dessa forma. Esse canto, da mesma forma que eu fiz desse outro lado. Assim, fica mais quadradinho aqui no canto de acabamento. Agora, eu vou trabalhar o lado de dentro do encaixe do pé do vaso. Então, aqui eu tenho os pontos altos, eu venho trabalhando meio ponto alto para cada ponto aqui. Agora, eu faço 1, 2 correntes, laço. É que eu tenho esse ponto que eu trabalhei os pontos baixos, eu vou trabalhar um meio ponto alto na direção dele. Meio, laço. No próximo ponto, coloco agulha, meio ponto alto também. Então, eu coloco agulha e tiro todas de uma vez. No próximo, eu vou trabalhando desta forma, meio ponto alto para cada ponto dessa parte, deixando 3 pontos altos aqui no final, sem trabalhar. Então, chegando aqui nessa parte, eu pedi para deixar 3 sem trabalhar, mas eu vou deixar apenas 2. Laço, vou trabalhar nesse último e deixo 2 pontos altos sem trabalhar aqui e venho direto nesse espaço onde eu tenho esse ponto alto, vou trabalhar essa parte. Então, eu laço, venho aqui de lado, deixo 2 sem trabalhar e laço, e aqui eu faço 2 pontos altos, 1 e 2. Aqui de lado, nesse ponto, eu trabalho 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos também. E vou trabalhando sempre de lado nos pontos, até chegar, tá vendo que fica dessa forma aqui? Fica aqui reto, ele vem e faz uma leve curvinha aqui nessa outra parte, até chegar nesses pontos. Tá vendo que eu tenho essas carreiras de pontos altos, essas carreiras de bloco. Eu vim até esse último bloco, aí eu retorno. Trabalhei, então, os pontos altos até essa última carreira dos blocos, e aqui eu tenho somente pontos altos. Nessa parte, eu vou trabalhar meio ponto alto, porque ele faz uma curva, ó. Aqui ele fica mais elevado por conta de ser somente pontos altos, e aqui são os blocos. Então, nessa parte onde eu tenho os blocos, eu trabalho ponto alto, e nessas carreiras que eu tenho os pontos altos, eu trabalho meio ponto alto. Então, eu laço, venho de lado nesse ponto, meio ponto alto. 1, 2, no seguinte, 2 no mesmo espaço. Eu vou trabalhando desta forma até esse último, que faz parte dos grupos de pontos altos. E aqui onde eu inicio essa parte dos blocos, eu faço
Aqui eu faço apenas meio ponto alto e aqui eu faço pontos altos até esse final aqui. Quando eu chegar aqui nessa lateral, eu faço os 2 pontos altos, pulo 1, 2 pontos altos dessa parte e no terceiro inicio com meio ponto alto até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu faço um ponto baixíssimo. Eu vou deixar o link na sequência de como você vai fazer a cabeça, as orelhas, o laço da mini para você fazer a aplicação. E no vídeo também eu explico como eu faço a aplicação com cola quente. Aí você vai decidir se vai fazer com cola quente, com costura, e vai do seu gosto de como você é acostumada a trabalhar, fazer as aplicações. Vou deixar passando o vídeo aqui de como ficou o tapete pronto. Espero demais que você tenha gostado e até a próxima aula.